Glória a Deus, aleluias. Podeis sentar, amém. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluias. Glória, glória, glórias. Oh, aleluias. Glórias ao nome de Jesus. Amém, amém, amém. Grande Edson. Amém. Aleluias. Faz favor, Edson, vem aqui logo para a gente orar por você. Aproveitar que Edson veio me cumprimentar. Ontem Edson ficou mais novo um pouquinho. Fez aniversário, glória a Deus. Aleluias. Vamos orar, vamos ficar de pé para orar pela vida do irmão Edson. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela vida do teu filho, irmão Edson, por mais esse ano de vida que ele comemorou no dia de ontem, onde pôde se alegrar, ó Pai, com os teus. Também nos alegramos juntamente com ele, ó Pai, por este privilégio. Que o Senhor continue abençoando, dando-lhe saúde, dando-lhe das tuas bênçãos, da tua prosperidade, Pai, que ele possa viver todos os anos que o Senhor separou para ele, ó Pai, de forma saudável e tranquila, para a glória do teu nome. Nós agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém, meu querido. Vai na bênção, glória a Deus. Aleluias, podeis sentar. Amém, amém. Hoje nós estamos em uma data especial para nós papais, né? E se é especial para nós papais, é especial também para as mamães, né? Que elas colaboraram para que a gente fosse papai, né? Então ninguém é sozinho, glória a Deus. Bem sabe elas, né? O que elas passam para que nós sejamos papais, né? Glória a Deus por isso. Hoje nós queremos falar um pouco a respeito daquilo que pode atrapalhar as nossas vitórias, mas que ao mesmo tempo pode trazer vitória. Então nós vamos falar um pouco hoje, eu não vou dizer, serei breve, porque isso é um risco para o pregador, né? Depois Deus vai dando e aí ele fica com aquela culpa, né? Mas nós separamos alguns textos aqui para que nós possamos meditar nisso que pode trazer grande vitória para a nossa vida, mas que também, se for mal utilizado, pode trazer grande derrota. Sabe que as coisas que normalmente fazem um grande bem, se elas forem mal utilizadas, também pode trazer um grande mal, não é assim? Nós temos a tecnologia, por exemplo. Hoje nós estamos aqui cultuando, tem pessoas em outras cidades, né, como tem o pastor São, Charles, minha família e tantos outros, que estão cultuando por causa da tecnologia. Eles podem estar nos assistindo em tempo real. Ao mesmo tempo, essa mesma tecnologia pode ser usada para o mal. Algo pode ser utilizado para construir e também pode ser utilizado para destruir. Então, de que nós estaríamos falando? Eu quero que você abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, Coríntios, Gálatas, Efésios, capítulo 4, no versículo 29. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 29. Essa semana nós estávamos orando, buscando ao Senhor uma palavra para trazer para a igreja no dia de hoje. Deus falou fortemente este versículo ao meu coração. Todos encontraram Efésios, capítulo 4, versículo 29. Diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Vou repetir: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar
os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, nós estamos nas Tuas mãos, Pai. Não podemos falar para a Tua igreja sozinhos, se o Seu Espírito não for conosco. Por isso nós pedimos que o Teu Espírito fale através da nossa boca, através da nossa vida, a cada coração aqui essa noite, inclusive ao meu, para que possamos ter vitória, ó Pai, para que possamos ser abençoados, que o Senhor nos instrua através da Tua palavra, para a glória do Teu nome, no nome santo de Jesus. Amém. Não saia da vossa boca palavra torpe, ou seja, palavra que não edifica. Uma palavra, aqui ele está dizendo, que saia aquela que edifica. Queridos, quando nós falamos de palavra, nós estamos falando da coisa mais importante da vida humana, a palavra. Nós precisamos entender que foi pela palavra que os mundos foram criados. Deus declarou e tudo veio a existir. Entendamos que quando Deus fez o homem ou a humanidade, Ele fez a sua imagem e a sua semelhança. Um ser semelhante, que era segundo a imagem de Deus. Logo nós percebemos que o único ser vivo que recebeu o dom e a necessidade da fala para a comunicação foi o ser humano. O ser humano é o único que faz uso da fala para a comunicação, porque nós somos semelhantes a Deus. Esta fala, ela veio com um propósito sobre a nossa vida. Quando Deus fez lá a humanidade, Ele chegou para eles e disse: olha, eu vou colocar vocês nesse jardim para que vocês cultivem e o guardem. Então tinha um propósito da humanidade naquele jardim no Éden. E como que o homem tinha autoridade de domínio. Nós percebemos, por exemplo, quando Deus começa o seu projeto de restauração, tirando o povo lá do Egito, você vê que algumas vezes Deus começou a trazer esta autoridade renovada sobre a vida de Moisés. Certa feita, e por causa disso, ele acabou desagradando a Deus. Deus disse para ele: fale com a rocha. Mas ele estava tão estressado com o povo que ele feriu a rocha. Ele descredibilizou o poder e a autoridade que Deus havia dado a ele através da fala, da ordem. Então, quando Deus fez pela fala. Nós vemos, por exemplo, já o reino de Deus sendo ou estando restaurado no nosso meio, que foi na pessoa de Jesus. Jesus falando com a tempestade, e o vento parou, e o mar se aquietou. Jesus falando para os demônios que saíssem das pessoas, eles saíam. Jesus falando para as enfermidades, e elas saíam das pessoas. Jesus fala para uma figueira: nunca mais haja fruto de ti. O texto diz que imediatamente a figueira secou até a raiz. E aí alguém pode me perguntar, né, e hoje, o que nós estamos fazendo com a fala? É por isso, queridos, que o inimigo das nossas almas, ele trabalha de forma veemente para que se pronunciem palavras sem percepção do que se está pronunciando. O inimigo, quando ele tem uma mensagem, entenda, o reino do Espírito
para trabalhar, eles precisam de uma mesma metodologia, digamos assim. Não seria essa exatamente a palavra, mas de um mesmo canal. O reino das trevas, ele não tem como agir na terra sem que seja profetizado. O reino dos céus, da mesma forma. Tudo que é realizado na terra precisa ser profetizado. Por quê? Porque quando Deus fez a terra, Ele deu aos homens. Os céus é a morada de Deus, mas a terra Deus deu aos homens. Deus deu a um homem, a Adão, o poder e a autoridade sobre a terra. Deus, para agir na terra, de forma a restaurar o homem, Ele precisou se fazer homem. Será que Deus não tinha autoridade para resolver tudo? Ele precisava se tornar um homem? Porque a única coisa que Deus poderia fazer com a humanidade, se Ele não se tornasse homem, era destruí-la. Se Ele destruísse, Ele não precisava se tornar homem. Mas para Ele restaurar, Ele se tornou homem. Para Ele declarar sobre esta terra aquilo que Deus fez e está fazendo. Pela palavra, declarando. Então, quando Jesus vem, Ele é a palavra encarnada, João diz, que no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós. A palavra habitou entre nós. Jesus passou 3 anos e meio. E saiba, para que você entenda, quase todos os pecados, eles vêm por meio da palavra. Jesus passou 3 anos e meio aproximadamente, sem que dissesse uma única palavra que fosse torpe, ou seja, que fosse maldita. Mesmo em um momento de estresse, onde ele ficou furioso porque chegou no templo e lá no templo estavam fazendo-se negócios com sacrifício, ele pegou um chicote, virou as mesas, mas não pronunciou uma palavra que não fosse de acordo com Deus. Aí nós vemos o mundo, como o mundo está hoje. Na sua concepção, você que está aqui, você que me assiste, o mundo está bom ou o mundo está mal? Mas tudo que o mundo vive são consequências das palavras que são liberadas. Você comece a observar, se você tiver um olhar mais clínico, todo começo do ano existe uma frase, em meio ao comércio, em meio às pessoas, que o ano começa após o carnaval. Não é assim? No carnaval, sempre tem um hit de sucesso. E esse hit de sucesso, quase sempre, será a intenção que o diabo tem para realizar naquele ano sobre a humanidade. Há uns anos atrás, tinha uma moça que era ministra de louvor de uma igreja. Os empresários começaram a ir no ouvido dela. Ela afastou-se da igreja e gravou uma música carnavalesca que fez sucesso, chamada Metralhadora. Salvo engano, era baiana ela. Alguém lembra desse ritmo? Né, que foi uma febre. Aquele ano, se você pegar, foi um dos anos mais violentos do Brasil. Porque para o diabo agir, ele também precisa de uma profecia. E precisa que alguém creia naquela profecia. Agora veja, em meio a uma multidão embriagada, cheia de entorpecentes, tem alguém que vai ter um senso de perceber
que aquilo é uma maldição, ou todos cantarão aquela palavra, todos repetirão, todos profetizarão, todos declararão aquela palavra. E automaticamente, cada palavra que vai sendo profetizada, vai sendo liberado espíritos imundos, baseado naquela palavra, porque aquele espírito chegará diante de Deus e diz: eu tenho autoridade, porque eles falaram. Então, a fala, a fala são decretos. Cada palavra, um decreto. Tudo que nós falamos, seja por brincadeira, são palavras. O reino do Espírito de Deus, ele age por princípios, mas também por graça. Mas o reino das trevas, ele é cruel. Alguém pode dizer: eu falei essa brincadeira, Deus vai me castigar. Deus não, meu querido. O diabo vai pegar esta palavra, vai receber autoridade, e enquanto você não quebrá-la, se arrependendo diante de Deus e lançando uma outra palavra para quebrar aquela palavra terá legalidade no reino das trevas. A palavra, ela é tão forte, tão preciosa, que não sei aqui quem já fez curso motivacional de empresa. Eu já fiz vários. E toda vez que nós fazíamos, as vendas da empresa evoluíam. Até que o pessimismo batia e as pessoas começavam a declarar palavras malditas. Enquanto elas estivessem debaixo daquela palavra positiva, declarando: eu vou hoje, vou para a loja, vou vencer, vou vender, vou fazer acontecer, acontecia. Até que sempre um enviado de Satanás aparecia e começava a desmotivar. E aí as pessoas começam a lançar palavras contrárias. E à medida que vai falando, vai acontecendo. Então a palavra é algo precioso. Nós vivemos um tempo muito perigoso. É um tempo onde o espírito de chocarrice está solto. O que é um espírito de chocarrice? É aquele espírito que fala coisas, às vezes até barbaridades, para que alguém ria. Você vê espírito de chocarrice quase sempre zombando do que é divino. São pessoas que, para fazer um vídeo engraçado, eles começam a imitar dom de línguas. Eles começam a imitar pastor pregando, eles começam a imitar até outras religiões, para, de alguma forma, atrair sorriso das pessoas, atrair likes, views. Mas esse espírito de chocarrice vai chegando nas pessoas, e vai tomando posse e destruindo elas. Tinha um YouTube aí que era cristão, ele era do ministério de louvor, baixista. Começou a fazer uma página do YouTube que ele era um pastor. Hoje está desviado e negando o cristianismo. Começou zombando por brincadeira, começou a ganhar dinheiro. E começou a liberar palavras baseado no espírito da chocarrice. Por isso, queridos, nós precisamos ter um senso naquilo que nós falamos, naquilo que nós produzimos e naquilo que nós assistimos. Senão, os nossos olhos, e a Bíblia diz: não ponha diante dos vossos olhos nada que seja maldito. E aquilo vai entrando. São às vezes homens que se veste de outra maneira, para imitar a irmãzinha, e ali é engraçado, mas ele está lançando algo como normal, que aquela forma de se vestir é normal, e aquilo vai ficando na normalidade.
Então nós precisamos ter cuidado para tudo que fizermos, façamos de forma que edifique aquele que ouve. As palavras que eu falo, ela edifica? Então você precisa ter sempre esse teste. Eu estou edificando a vida do irmão? Esta notícia, se eu der para ele, interessa? Como que ele vai ficar? Qual é a necessidade que ele tenha de saber disso? Mas se ele souber, ele vai ficar como? Mas já percebeu que aquilo que é maldito dá uma coceirinha nos dedos para compartilhar, para que todo mundo saiba? Por quê? Porque vai ser aceito. Se posicione como um cristão. Vai ter lugares que não será aceito. E nem sempre as pessoas estão preparadas para não serem aceitas. Nós vivemos no tipo da aceitação. A pessoa posta um vídeo e vai lá olhar se as pessoas aceitaram. E poucas pessoas estão preparadas para um comentário negativo. Porque as pessoas querem aprovação. Mas a Bíblia diz que alguém se faz amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. Então nós precisamos entender que a nossa língua, as palavras que nós pronunciamos, elas precisam vir do Espírito. Palavras que produzem vida, que produzem esperança, que cura, que sara, que promove o Evangelho, que promove o reino de Deus, e que traz sempre uma elevação espiritual para a vida daquele que ouve. E estas palavras muitas vezes são nãos. Sabe que quem não aprende a dizer não, diz sim para o que não deve? Tudo é sim, não tem coragem de confrontar nada. Tem coisas que são não, e o não vai ser uma bênção na vida daquele que ouve. Provérbios 4, 23. Vamos abrir aqui. Provérbios 4, 23. Quatro, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Agora o 24. Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Palavras perversas que são produzidas mediante a maldade. Existe um tipo, por isso que ele está dizendo assim, guarda o seu coração. Existe um tipo de palavra que às vezes parecem ser bênção. Até são munidas da palavra de Deus, da Bíblia. Mas muitas vezes são palavras manipuladoras. Pessoas que querem fazer uso da palavra para que as coisas na vida dos outros aconteçam da forma que elas desejam. Pessoas que agem desta forma, elas têm sobre si um espírito chamado espírito de Jezabel. É um espírito de domínio, que quer que as coisas saiam tudo como eles querem. O fim dessas pessoas quase sempre é a depressão. Porque só um tem capacidade emocional
para conduzir a vida de todos. Essa pessoa é Deus. Aquelas coisinhas que é feita por debaixo do pano para tentar manipular a vida do outro, queridos, isso não é Deus, isto é Jezabel. Vai falando ali com um, falando com outro. A gente vê muito isso, aqui o Dia dos Pais, então eu posso falar das mães, né? A gente vê muito isso assim, às vezes a pessoa não tem coragem, nem autoridade de chegar num filho e dizer, olha, vai ser assim, assim, assim. Aí chega lá no colega, chega no outro e diz, olha, faça assim, não diga que foi eu que disse não, mas olha, vê se você faz, para poder sair. Já viram? Queridos, não faça isso, que você está começando a dar lugar para o espírito de Jezabel dominar sobre a sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, o espírito de Jezabel, não adianta você vir aqui para eu orar para repreender, que ele não será repreendido. Só quem tem, precisa identificar e repreender. E dizer, não mais vou agir baseado nesse espírito. Então nós precisamos ter um cuidado para que tudo seja de acordo com o que Deus quer, não com o que a gente quer. Às vezes Deus chamou um filho, chamou alguém para fazer a obra dele, às vezes em outro país, e de repente alguém não permite e começa a ser usado por esse espírito para manipular, para que a coisa não aconteça daquele jeito. Vai frustrar o projeto de Deus na vida daquela pessoa. E a Bíblia diz que quem ama mais pai, mãe, esposo, esposa, mais do que a mim, não é digno de mim. Ou seja, Deus tem um projeto para cada um de nós, tem um projeto para os nossos filhos, tem um projeto para os nossos amigos, para os nossos pais, e nós precisamos sempre estar atentos para saber qual é a vontade de Deus para a pessoa e permitir que ela aconteça. Porque a vontade de Deus sempre vai acontecer. Aqui nas minhas análises, eu venho analisando uma coisa com alguns conhecidos de longa data. E eu não sei se vocês já perceberam, queridos, você que é homem, se tiver acontecendo isso com você na sua casa, toma uma posição, porque a vítima será você. Certo? Toda casa, que eu não estou dizendo todas, mas todas das que eu analisei, que as mulheres tentaram o domínio daquela casa para que a obra de Deus não fosse feita através do marido, as que eu conheço todas estão viúvas. Acredita? E olha que não foram poucas que eu fiz análise não, viu? Todas estão viúvas. Para eu te explicar melhor, mulheres que Deus tem um chamado na vida do marido, que Deus quer que ele realize, que ele faça, mas ela sempre dá um jeitinho para que aquele homem não realize a obra. E eu perguntava para Deus, eu disse, Deus, por que não vai ela, né? Quem vai é ele, se o Senhor chamou ele. E a resposta é, primeiro, que ele é quem foi negligente. Era ele que tinha que dizer, meu amor, eu fui chamado para fazer a obra de Deus. Se você não quer, eu ficarei solteiro, não casarei mais. Mas ninguém vai atrapalhar aquilo que Deus tem para a minha vida. Então, é negligente. Segundo, a mulher acaba vendo neste ponto que ela não tinha domínio algum. Sempre era Deus. E eu não estou aqui dizendo que o inverso não é verdadeiro. Eu estou dizendo que eu analisei só isso. Vou passar a analisar agora quando os homens não permitem, né, que as mulheres façam a obra de Deus. Então nós precisamos ter um cuidado muito grande com as nossas palavras. Porque, queridos, as palavras, elas são sementes, e são sementes boas, ainda
que seja para um fruto mau é uma boa semente, ou seja, vai germinar. Porque a semente chamada palavra, ela veio de Deus para nós. Foi Ele que deu. E porque as palavras malditas, ela tem uma tendência a ser germinadas mais rápido. Porque as palavras malditas, quase sempre, elas são faladas de todo o coração, com toda a alma. Esses dias eu encontrei um colega meu, não vou dizer o nome, para não dizer mesmo, mas ele não teria problema nenhum que eu dissesse. E ele falando, pastor, olha, lembrei do senhor ontem. Eu falei, orou por mim? Eu digo, ele orou, orei. Eu digo, pronto, então pode lembrar mais. Ele disse, olha, esses dias atrás, tive uma discussão com minha esposa, me separei, e ela disse, vamos conversar. Ele disse, eu disse, para essa casa eu só volto morto. Aqui no calor, né? Do estresse, da briga. Passou-se uns dias, uns 15 dias, a corrente da moto dele travou. Por um livramento de Deus, uma Hilux que vinha atrás dele, percebeu que a moto dele estava esquisita, se livrou antes, senão tinha passado por cima dele. Caiu, quebrou a clavícula. Quando a PRF chegou, ele estava desmaiado. Na hora que ele voltou, ele lembrou da palavra que ele disse. E por que esta palavra foi tão forte? Porque foi falada de toda a alma. Na ira. E aí os espíritos malignos tomam posse e diz, assim fica fácil, vou agir. Mas na vida dele também tinha promessa, tinha a palavra de Deus, tinha a oração, e Deus livrou. E ele voltou para casa, não foi morto, porque Deus não quis, mas quase foi. Então nós temos e andamos com algo sobre nós e em nós, capaz de transformar a nossa vida, para o bem ou para o mal. Chama-se palavras. Palavras, elas podem levantar, como ela pode derrubar. Ela pode construir, como ela pode destruir. As palavras, se elas não produzem edificação, a primeira pessoa a não ser edificada será a pessoa que pronunciou, para depois atingir o outro. Porque quando ela sai de alguém, ela já foi gerada nesse alguém. A palavra é tão preciosa, que toda vez que você fala, nasce algo, no tempo ou fora de tempo. De repente você tem um projeto na sua cabeça. Aquele projeto tem tudo para dar certo. Aí você fala. Alguém já viveu isso? Depois que você fala aquele projeto, o negócio vai se acabando, se acabando, se acabando e se acaba. Por quê, queridos? O projeto está nascendo. Você está ali orando, está desenvolvendo, e um filho para nascer precisa de 9 meses, não é assim? Se ele nascer antes, ele é prematuro. Existe uma dificuldade do prematuro. E dependendo o tempo que ele nasça, nem prematuro é aborto. Então você acabou de sonhar, acabou de projetar, já falou, abortou. Porque são as palavras que vai gerar aquele projeto. Por isso que você vê quantas pessoas surgem de repente com a execução de um projeto, seja uma empresa, seja um projeto do reino de Deus, seja o que for, e você só toma conhecimento daquele projeto com ele executado. Já percebeu? Às vezes você trabalha numa empresa, está ali, de repente o patrão faz uma reunião e do nada assim, para as pessoas é do nada, ele já está com investimento, ele já foi no BNDES, ele já está com os recursos, ele chega e diz, olha, eu vou precisar de funcionário que eu estou abrindo outra filial.
Agora observe aquela pessoa que o projeto é, eu abri essa, meu projeto é abrir outra, abrir outra, abrir outra, abrir outra, e não abre outra nunca, que está abortando. Então, o nível de sucesso que nós teremos no nosso projeto será o nível de capacidade que nós teremos de segurar o projeto para ser falado no momento certo, no momento exato. Guarde, deixa ele nascer, porque o que acontece? Se você não fala, digamos que fosse um projeto que não era para acontecer, você fez as análises, você pensou, você orou, viu que não é para dar certo, você parou. Mas se você fala demais, quando o projeto der certo, quando o projeto for um bom projeto, não vai dar certo, porque ninguém dá credibilidade a sonhador, falastrão. Quem tem coragem de emprestar aqui 100 mil reais, 200 mil para um sonhador falastrão? Alguém que cada dia ele tem um sonho, cada dia ele tem uma empresa, cada dia ele tem uma coisa. Ninguém confia. Então precisamos usar bem as palavras. Às vezes nós estamos ministrando, até cantando, adorando, declarando palavras de vitória. Aí sai daquele ambiente espiritual, daquele ambiente profético, e as primeiras palavras que pronuncia depois daquilo, neutraliza tudo que foi profetizado. Queridos, aprendamos. Certa feita Jesus chegou para um homem e perguntou: tu podes crer? Ele não disse não. Também não disse posso. Ele disse: ajuda-me na minha pequena fé. Veja a sabedoria. Ele não pronunciou uma palavra que neutralizou aquilo que Jesus ia fazer, nem tampouco uma palavra que ele não tinha, mas ele declara o que ele tinha. Ele disse: Senhor, a única coisa que eu creio é que se o Senhor quiser, pode me dar essa fé. É por isso que às vezes você começa a observar. Uma vez o pastor Sam falou isso aqui, e eu comecei a analisar, e é uma verdade. Alguém lembra aqui que o pastor Sam diz assim: olha, se eu disser aqui para vocês, olha, domingo, tal hora, eu quero você aqui. Se você disser, eu venho, já tem 99% para você não vir. Observe se não é assim. Agora, se você diz assim, eu quero muito estar aqui. Porque eu quero muito, Deus vai corroborar para aquilo. Mas eu vou, Deus está dizendo, ele se garante, vou deixar com ele. Aí no outro dia só vai ser a desculpa. Ah, sabe o que é? É que aconteceu não sei o que. Não, não me interessa, você disse que vinha. Então nós temos que ter uma habilidade com as palavras. Vamos ver Tiago 3, a partir do versículo 2. Ou melhor, para a gente não demorar muito, vamos ler só o versículo 2. Tiago 3, 2. Tiago está lá no finalzinho. Depois vem Pedro. Diz assim, ó: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o corpo. Ele está dizendo, todos tropeçamos em muitas coisas, mas se o homem não tropeça no falar, se ele fala com sabedoria de Deus, se ele fala aquilo que precisa ser falado, ele é capaz de dominar todo o seu corpo e evita muitos problemas, muitas dificuldades.
É preciso aprender a ter um domínio do seu corpo. A Bíblia fala que até o tolo passa por sábio se mantiver calado. Vai falar bobagem? Fique calado. Eu não sou tolo. Mas em uma situação, eu estava despreparado para o que me colocaram para fazer. Eu trabalhava em determinado lugar e eu era coordenador. E tinha uma diretora. Tinha uma reunião de diretores com a presidência daquela organização. E ela não podia ir. E ela disse: Flávio, eu tinha acabado de chegar uns 2 dias lá. Olha, eu vou colocar você como preposto para ir para essa reunião. Eu digo: mas eu não estou a par de nada da coordenação, da sua diretoria. Se me perguntarem alguma coisa. Ela disse, ela também era crente, ela disse: seja sábio. Eu digo: amém, já sei o que falar. Aí começou lá a conversa, aí chega lá o presidente, que já era meio que tretado com nossa diretoria, porque tinha questões partidárias lá. Aí ele, quando me viu lá que a diretora não estava, consequentemente, já foi logo para cima de mim, né? Disse: vamos logo acabar com a raça daquele rapazinho ali. Disse: cadê sua diretora? Não pôde vir? Eu disse: não, ela tinha uma reunião lá em tal lugar e me mandou como preposto. Ele disse: como está a diretoria? Tal ação, tal. E começou a perguntar, e eu deixei ele falar, deixei falar. Quando ele terminou de falar: e aí? Eu disse: meu senhor, tudo que eu tenho para dizer é que eu estou há 1 semana aqui. E eu vim como preposto. E jamais eu falaria em nome de meu diretor, porque jamais eu falaria no nome do Senhor. Ele: tá bom, obrigado. Então ela não precisava nem ter mandado. Eu digo: mas ela mandou, né? Se quiser ir, eu digo: não, eu vou ficar. E fiquei. Se eu não sei o que falar, não fala nada. Ninguém nunca poderá te acusar do que você não disse. Sabe que às vezes você diz sem dizer? E como é isso? É quando alguém diz algo que está errado e você não diz nada contra. Quando ela for falar para outro, vai dizer: fulano também concordou. Porque aquele que sabe fazer o bem e não faz, também peca. Quando alguém disser: olha, é assim, porque fulano, cicrano, beltrano, você vai dizer: eu não concordo. Esse é seu ponto de vista, não é o meu. Querido, tanto mal você vai evitar na sua vida. Não dê trela. Corta o mal pela raiz. E você dominará a sua língua, dominará o seu corpo e ficará livre de muitas e muitas tribulações, muitas circunstâncias. Coisas que às vezes nós não precisamos meter o bedelho, falar uma palavra, dar opinião, que a gente não pode julgar aquilo que a gente não tem conhecimento de causa. Chega alguém, quer fazer de nós juiz e lança algo para que nós julguemos, sendo que nós não sabemos nada daquela situação. Como que a gente vai julgar? A gente tem que dizer: não, meu querido, isso aí eu não me envolvo, eu não conheço, eu não sei. Sabe quantas pessoas, às vezes, a mulher está com dificuldade com o marido, aí conta para a amiga concorda com ela, porque é amiga. Que justiça é essa? Né? Não, tem que dizer: bom, eu já ouvi sua parte, você quer que eu seja juiz? Chega. Então chama ele também, que eu quero conversar com os dois. Quase sempre vai dizer: não, deixa para lá. Não é? Que não quer, ele quer apoio. As pessoas vivem em busca de apoio, e esses apoios quase sempre acabam com a sua vida também. Envolve você e sua família em coisas que você poderia estar livre.
Acontece muito isso comigo, já aconteceu muitas vezes no trânsito. Uma vez eu vinha com alguém e passou uma pessoa, me deu uma trancada, quase acaba comigo e com meu carro e com todo mundo e com ele também. E a pessoa falou e disse, dá uma buzinada e faz não sei o quê. E eu disse, calma. O cabo foi-se embora. 10 minutos depois, ou uns 20, nós já estávamos em outro assunto. Eu falei para ele, tá lembrado? Ele, de quê? Eu digo, do cara que deu uma trancada na gente. Ele nem me lembrava mais. Eu digo, mas se nós tivéssemos brigado com ele? Uma coisa que já estava resolvida, poderia durar meses ou anos. É melhor ter paz do que ter razão. Cuidado com o que fala. E se falou errado, peça perdão a Deus. Mas se falou para alguém, peça perdão a alguém também. Porque senão Deus te perdoa, a pessoa não. As palavras, elas são preciosas. Provérbios 13, já estou quase terminando, eu acho. Provérbios 13. 13:3, perdão. Pelo menos o 13 eu acertei, né? Diz assim: quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Mas quem fala demais, acaba se arruinando. Vamos de novo para a gente fixar isso. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Uma vez eu vi uma notícia, tinha acontecido lá uma situação de crime, e por coincidência estava passando uma polícia paisana, e estava lá os curiosos. A polícia chegou e disse, eita, o que foi isso? Como foi? E o falastrão já foi, não, porque ele tinha não sei o que com a mulher dele, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e falou, quando terminou de falar, o policial disse, muito bem, mostrou a cartinha, eu sou polícia, você vai como testemunha. Não, mas, não, você acabou de falar que viu tudo, e sabe tudo. Arruinou-se. Arruinou-se, queridos. Cuidado com o que fala e com quem fala. Uma vez eu estava num lugar e uma pessoa havia falecido. A pessoa tinha uns recursos e sustentava ali um bocado de gente. Aí uma pessoa, eu não era da família, né? Cheguei lá, tinha lá um grupinho, aí eu cheguei, falei com todo mundo, aí começou a falar para mim, e eu ali sem saber de nada. Quero ver como fulano agora vai viver. E cicrano, olha, trocou de carro, tudo com dinheiro de fulano, tá ali, tá indo embora e tá levando um bocado de gente. E eu calado, eu digo, fale mais. E ele falando, daqui a pouco a pessoa que me chamou para lá, chegou e disse, fulano, olha, meu pastor. Eu digo, prazer, meu querido. Tudo bem, fulano? É seu pastor, seu amigo, né? Tinha um outro sentado, começou a se acabar de rir, não aguentou. E eu calado, mas também não disse nada para a pessoa. Tem que botar em prática. Não é verdade? Eu fiquei sabendo como é ser um tolo, porém, não tinha o direito de causar intriga. Porque eu entrei e saí dali e não levei nada de lá para mim. Se eu causar intriga, eu estaria lá até hoje. Aprenda a ouvir, processar e fazer como aqueles documentos que são jogados em arquivo morto. Triturar e jogar fora. Não guarde nada que não é seu nem que vem de Deus.
Porque se você guardar, a boca fala que o coração está cheio. Mas cedo ou mais tarde vai falar. Triture e jogue fora. Não serve, não foi para você, não tinha nada a ver com você, não veio de Deus. Pega, devolve para quem é o dono. Romanos 10. Romanos 10. A partir do versículo 9 diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Lembra que eu falei que a palavra, ela tem o poder de destruição, mas ela também tem o poder de salvação, o poder de vida. Veja que o texto não diz assim, se você crer com o coração e confessar com a boca, não. Ele diz, se você confessa com a boca e crê com o coração. Ou seja, você passará a crer no que você confessa. Muitas pessoas fracassam porque elas crêem no que confessam e elas só confessam derrota. Qualquer sonho que surja na sua vida não vai dar certo. Só para eu desmistificar aqui um negócio. Às vezes uma pessoa diz assim, olha, eu gostaria de abrir uma sorveteria. Vou usar aqui uma sorveteria. Mas nessa cidade tem um em cada esquina. Não passa isso às vezes pela cabeça? Eu vou abrir naquela outra que não tem nenhuma. E eu vou bombar. Vai não, irmão, você vai falir. A sua chance é onde tem um em cada esquina. Você sabia que as grandes empresas, quando elas vão fazer um estudo de negócios, ela procura saber se aquele negócio já deu certo na vida de alguém ali. Quando uma pessoa sai para comprar roupa aqui no Nordeste, ela vai para onde? Para um lugar que tem uma loja só? Ou vem para Toritama, Caruaru, Santa Cruz, porque tem uma em cada esquina, cada casa é uma fábrica. Aquilo que tem em toda esquina é o que dá certo. Pessoas já testaram e eles estão morrendo de fome, não. Então quando vier uma ideia na sua cabeça, querido, sobrevive o mais bem preparado, o que faz o picolé melhor, que atende melhor, e já existe cliente. Mas a pessoa começa a declarar e começa a crer, sempre vai crer no que declara. Se confessa com a boca e crê com o coração, será salvo, o texto está dizendo, hein? E isso amplia-se para toda a sua vida. Confesse, porque o que você confessa, você crerá. Começa confessando, porque é importante nós fazermos uso da palavra de Deus. Vai orar, não sabe o que orar? Abre a Bíblia, começa a lê-la em voz alta, diante de Deus, absorve aquilo que você vai compreendendo, e você vai ver que Deus vai dizer, olha, eu fiz aí na vida dessa pessoa, pode pedir, peça para mim. Você vai começar, se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que a igreja é um ambiente poderosíssimo em Cristo Jesus. Um apóstolo como Paulo, por exemplo, se ele entrar aqui nessa porta, entrasse, e nós precisamos crer que é dessa forma. Querido, onde tivesse um demônio camuflado aqui, já se irritava e se manifestava contra ele. Não tinha culto tranquilo com Paulo.
onde Paulo chegava, era questão de dias, ele estava preso. Por quê? Expulsavam um demônio na praça pública. Hoje, queridos, até igrejas, olha, não expulsa o demônio porque as pessoas vão ficar assustadas. As pessoas não ficam assustadas porque as pessoas vivem onde os demônios estão e não se assustam. Vão ficar assustadas se você e a pessoa vai quebrar tudo, compra de novo. Mas onde os apóstolos chegavam, os demônios já se irritavam e já tinha que sair. E eles acabavam às vezes presos por causa disso. Curava uma pessoa ao ar livre. Curava um cego. Em seguida as autoridades já estavam em cima. Fazer a obra de Deus na autoridade do Espírito Santo, você já tem garantido um grande número de inimigos. Pessoas que estão vivendo debaixo de injustiça, de corrupção, de pecado, de falcatrua, todas essas pessoas são inimigos mortais da verdade e da luz. Quando a luz acende, eles já dizem, apaga! Aí vão ver que a luz é uma pessoa, porque Jesus diz, vós sois luz. E você é luz. E onde você chega, tem uma multidão tentando te apagar, porque não quer que as obras deles sejam vistas, porque as obras são manifestas quando a luz chega. Você chega num ambiente que todo mundo está fazendo errado, se você fizer certo, eles vão te odiar. Puxa saco, quer ser dono, quer ser melhor que nós, não é assim ou não? Porque não quer a luz. Já vai ter um monte de inimigo. Hoje, quantas adolescentes já estão aí no mundo do ocultismo, já participaram de mesa de toda cor. Basta você chegar, olhar no olho e dizer, Jesus, já endemonia. Porque não foi os demônios que foram atrás deles, foi eles que foram atrás dos demônios. Porém, se endemoniar, muitos parentes não vai querer que ela vá mais para a igreja. Estava passando lá na câmera, esses dias eu estava assistindo um culto de um apóstolo, e as pessoas endemoniando lá, e alguém comentando, não precisa expor as pessoas no ridículo. Eu botei lá, o que não precisa é elas ir buscar os demônios para a vida delas. É melhor ela ser exposta ao ridículo, como você está dizendo, e ser liberta, ou esse demônio chegar ali na esquina e dizer, pule daqui, e ela pular. Após eu quero dizer uma coisa para vocês, demônio é para ser expulso, é para ser exposto, e a pessoa é para ser liberta. Diga assim, eu não sou moradia de espíritos malignos. Por isso, se tem algum tentando entrar na minha vida, bata em retirada, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Faça essa oração. Quando você estiver na sua casa, quando a coisa começa a querer surgir. Lá nós temos o hábito, qualquer enfermidadezinha que surge, nós ungimos e oramos no nome de Jesus. Esses dias ela voltou às aulas e ar-condicionado direto. Aí ela começou o primeiro dia assim, aí o terceiro assim, a sexta ela chegou assim, oi amor. Chegou em casa, digo, vem aqui meu amor. Peguei o óleo, repreendi, oramos, em nome de Jesus. Ela só não cantou hoje, mas já está falando, olha. Fique assistindo as enfermidades e não faz nada, parece que não tem autoridade. Eu orei, mas não
não aconteceu de imediato. Irmãos, acredite, a oração são palavras liberadas, vai acontecer. Nem sempre será imediato, às vezes é progressivo. Mas aquele mal que poderia se tornar algo pior, começa a ser sanado. Vou fechar aqui para vocês acreditarem que eu vou terminar. Quando Ellen estava grávida do nosso filho, foi no período da chikungunya e zika. Aí o patrão dela ficava apavorado e comprava repelente e fazia tudo e dizia: olha, pelo amor de Deus, menino, bota esse repelente, não sei o que. Se ela tivesse usado o repelente que ele mandou, tinha intoxicado ela e o menino, tanto que ele queria que usasse. Não interessa, não precisa ter pavor, não precisa ter medo. A gente chegava em casa para orar, dizia: mosquitos infectados com dengue, chikungunya ou zika, vocês estão proibidos de entrar na minha casa. E eles não entraram não, irmão. Ninguém pegou chikungunya lá. Ou você pode ficar assistindo, todo mundo está pegando, né? Ah, mas eu disse e peguei. Pode acreditar, irmão, o outro morre, você não. Tem que acreditar. Quando nós estávamos no período de Covid, eu estava orando, e Deus falou: coloque um pouquinho de óleo, consagre esse óleo e mande que os membros da igreja peguem esse óleo. A gente não tinha como se reunir. As pessoas pegaram, não sei quem lembra, pegaram o óleo, levaram para casa, ungiram, oraram, e se alguém teve bem fraquinha. E nós não tivemos que sepultar ninguém. Ou pode ficar assistindo. O poder na mão. E chegar lá nos céus, os anjos disseram: nossa, mas tão cedo, porque já veio. Ah, não, você não sabe o que aconteceu. O anjo diz: você que não sabe o que tinha na sua mão. Não usou a autoridade que Deus deu. Deus nos deu autoridade. Agora, a Bíblia diz: pode jorrar da mesma boca água doce e água salobra? A fonte somos nós, que o Espírito de Deus pode jorrar. Agora, queridos, não jogue sal na fonte doce, não. Tudo que for fazer, cada palavra que for sair da sua boca, analise. Esta palavra vai gerar o quê? Se eu disser isso para minha esposa, vai gerar o quê? Se eu disser isso para meu esposo, vai gerar o quê? Vai fazer bem? Não vai, então engula. Você já deixou vir até a garganta? Manda de volta. A Bíblia diz que o ventre tudo destrói. Não é o que entra, é o que sai. Então a palavra que entra não tem problema. A que sai precisa ter temperamento controlado pelo Espírito Santo, porque quem diz tudo que vem na cabeça, também vai ter que viver tudo que disse. Tudo que você diz, você vive. A não ser que se arrependa e diga outra coisa para anular aquela que disse. E diga, viu? Porque está lá o campo, você jogou as sementes, não adianta você fingir que não jogou. Ela está lá, vai chover, vai germinar. Se for erva daninha, vai acabar com a lavoura. Não é assim? Então não finja, ai, que eu não disse. Não disse. Agora eu quero dar outro recado rápido. Seja uma boa terra, que só germina boas sementes. Peça que Deus coloque um bloqueio nos seus ouvidos para não permitir que palavras de maldição entrem no seu íntimo. Porque tem o outro lado, o inverso. Tem o falar e tem o ouvir. Ouve as coisas e absorve.
Só absorva aquilo que vem de Deus, aquilo que o homem diz, aquilo que os espíritos dizem, não te interessa. Já pensou se Paulo tivesse parado pelo que ouve, pelo que ouvia? O camarada era chicoteado na praça pública, preso, e preso pregava para quem chicoteou ele. Será que ele ouvia? Não, ele tinha um foco, um objetivo: pregar o evangelho. Para quem? Para esse que está falando as coisas que você está deixando magoar você. Sabe por que as coisas estão te magoando? Porque você não está amando. Porque amar é quem não merece. Quem merece é retribuição, a Bíblia diz. Agora, quem não merece é amor. Casou com um homem violento, não sei porque está vindo isso, alguém vai ouvir por aí. Casou com um homem violento, denuncia, ele vai preso e você continua orando para que ele seja salvo, mas não para morar com ele, né? Porque você não vai morrer. Denuncia, diz: Senhor, o corpo está sob controle, agora salva a alma dele. Não guarde o ódio, o rancor e leve para o resto da vida. Ore. Não precisa nem acreditar para voltar a morar com ele. Estou mandando ninguém correr esse risco, não. Diz assim: Senhor, cura, sara, salva. Mas eu não vou conseguir mais, né, viver com a pessoa que puxa uma peixeira para mim. Não é isso que a Bíblia diz, mas precisa amar. Mas esse amor não é só por ele, é por você. Porque senão a pessoa que te causou dano, que causou mal, vai continuar presente na sua vida, nunca foi embora. Por causa do rancor, por causa da raiva, por causa do ódio. Nunca esquece, nunca consegue viver sem pronunciar aquela palavra, o nome daquela pessoa. Não consegue nem ouvir outra pessoa que não tem nada a ver, que tem o mesmo nome. Deixa aí. Seja livre. Entregue-se a Jesus. E não permita que nada corroa o seu íntimo, o seu coração. Jesus, através do Espírito Santo, é capaz de sarar qualquer cicatriz, desde que você permita. Desde que você permita. Minha mãe tinha a habilidade de botar qualquer parte do corpo deslocado no lugar. Era 6 filhos no meio do mato. De vez em quando um destronçava um braço. Já pensava em desmaiar antes de ir até ela, porque sabia que ela ia botar no lugar. Mas quando ficava sem ir, doía mais do que ir. Então ia. Meu irmão, uma vez ela botou e desmaiou, mas quando levantou já estava com o braço certo. Então tem coisas que são dolorosas, mas é preciso passar pelo tratamento, é preciso curar a alma, porque a alma ferida vai ferir muita gente. Tem pessoas que saem de uma alma, saem de um relacionamento ferido, não se cura e entra em outro. Coitado do outro que entrou na vida. Porque a pessoa não foi curada. Aí aquela mágoa, aquele rancor, cai sobre uma vida que não tem nada a ver com o problema. Aí aquela pessoa se torna insuportável, mas não é, porque ainda, quando olha para a palavra cônjuge para a pessoa, lembra daquilo que está ferido. E aí tem pessoas que saem de 1, sai de 2, sai de 3, sai de 4, porque o que você precisa não é de um casamento, o que você precisa é de cura. Curar a alma. Depois pensa nisso aí, se precisa casar ou não. Ninguém precisa de um casamento para ser feliz, não, irmão. Precisa de Jesus. Agora, se for feliz, procure outra pessoa feliz e case. Porque se casar com outro amargurado, vai carregar um peso nas costas. Temos
que nos entregar a cura. E Jesus é essa cura. Ô, Orinha, glória a Deus, né? Eu posso falar só mais uma coisinha? Jesus está no poço lá de Jacó, com a samaritana. E ele puxa uma conversa com ela. Dá-me água. Porque ele queria conversar com ela. E ela diz: como tu, judeu, me pede água? Porque a treta era forte entre os judeus e samaritanos até hoje. Não se falavam. Eu sei que entra no assunto e ele diz: mas se você me pedir e eu te der, eu te darei água da vida, água viva. Ela disse: opa, me dá dessa água para nunca mais eu vir beber aqui. Jesus queria dar essa água para ela, sim ou não? Sim, mas ele deu naquela hora. Ele disse: vá chamar teu marido para você tomar junto, né? É melhor a dois. Ela disse: eu não tenho marido. Aí ele disse: bom, agora antes de eu te dar água, eu vou te curar. Dissestes bem, porque tivestes 5, que agora tem, não é teu marido. Então ela era a segunda, né? Ou naquela época a terceira, a quarta, não sei. Então Jesus tratou o problema para que ela pudesse tomar aquela água e que aquela água realmente sarasse ela. Então quando Jesus conversa com ela, aquela conversa diante de Cristo foi trazendo cura, ela foi pronunciando, ela mesmo falou o que ela precisava realmente. Quando ela disse: eu não tenho, ela estava dizendo: eu estou com a alma doente, eu preciso de cura. Então Jesus, sem dizer seja curada, aquela, digamos assim, aquela terapia divina curou aquela mulher. Quando ela sai dali, ela não sai dizendo: olha, eu encontrei alguém que pode me dar um casamento de sucesso. Não, ele disse: eu encontrei o Messias, é um profeta, ele falou tudo ao meu respeito. Ela encontrou algo mais poderoso do que mais um marido, ela encontrou Jesus. Agora, o problema é quando alguém está querendo Jesus por alguma coisa. Tem gente querendo Jesus para ter um marido, quando tiver, Jesus fica de canto. Tem gente procurando em Jesus um bom emprego, quando Jesus der, enquanto não perder, não lembra. Tem gente procurando Jesus apenas para solucionar um problema. Mas Jesus, ele é mais, ele é o Filho de Deus, ele é o Todo-Poderoso, ele é aquele que nos sara, aquele que nos cura, aquele que trata o mal pela raiz. Ele quer nos sarar, quer nos curar, transformar a nossa vida, dar sentido. Ele pode e ele quer fazer isso sobre nós, amém? Fique de pé, se não ficar de pé eu não paro. Hoje eu estou com vontade. Vá dizer, depois não diga para eu parar, viu, irmão? Chegar 1 da manhã, você dizer: pastor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por esta noite na tua presença. Pai, te pedimos, enche o nosso coração da tua palavra. Queremos falar aquilo que edifica, queremos falar aquilo que gera vida, aquilo que realmente nós queremos que aconteça na vida do outro e na nossa. Por isso nós declaramos, ó Pai, sobre a vida de cada um dos irmãos que aqui estão, que o Senhor venha curar a alma de cada um, que o Senhor venha tratar no espírito, que o Senhor fortaleça, que o Senhor renove, que o Senhor traga uma nova perspectiva de vida. Senhor, nós queremos declarar que não mais haverá fracassos na mente, na alma. Senhor, fortalece, reestrutura
cada um dos teus filhos, para poder realizar proezas no teu nome, poder viver o sobrenatural, poder, ó Pai, usufruir de todo o benefício que o Senhor conquistou na cruz do Calvário. Por isso nós declaramos cura, nós declaramos, ó Pai, que seja repreendido todo espírito, ó Pai, de fracasso na vida dos teus filhos, para a glória do teu nome, Senhor. Traz, ó Pai, um espírito novo, faz, ó Pai, um odre novo, para receber o vinho novo, para receber do teu espírito, para viver em novidade de vida, para viver as delícias que o Senhor tem, ó Pai, para cada um deles, para a nossa vida. Deus, uma vida, ó Pai, que tem como propósito o avanço do teu reino, é uma vida de sucesso. Por isso nós rogamos sobre cada um, Pai. Eu apresento aqui os papais, ó Pai, que no nome de Jesus o Senhor dê sabedoria, para que eles sejam sacerdotes do lar. Pai, em nome de Jesus, Pai, que os homens, os pais, ó Pai, tomem posicionamento. Foi a eles que o Senhor responsabilizou a educação dos filhos, a educação cristã, o sentar na mesa, o falar, o ensinar a teu respeito. Oh Deus Todo-Poderoso, capacita, ó Pai, cada pai aqui a lidar com os seus filhos, sabendo, ó Pai, que eles precisam, ó Pai, de direção, eles precisam de disciplina, eles precisam de correção de rota, eles precisam de ensino, eles precisam de controle. Senhor, dá sabedoria para nós, os pais, ó Pai, para sabermos lidar e conduzir com os nossos filhos, para que eles nos tragam muitas alegrias no futuro. Oh Deus, dá autoridade, traz a tua autoridade sobre a nossa vida, para ensinarmos nossos filhos com sabedoria, com autoridade, para que eles tenham prazer, ó Pai, na tua lei, que eles saibam ouvir não quando for não, que eles saibam ouvir sim quando for sim, para a glória do teu nome, que eles possam enxergar, ó Pai, nos pais aqui presentes, naqueles que nos assistem, ó Pai, a figura de Cristo, a figura de cabeça do lar, a figura daquele que pensa, a figura daquele que provê, a figura daquele que abençoa, a figura daquele, ó Pai, que traz segurança para a glória do teu nome, Senhor. Abençoa, Pai, o teu povo, abençoa a tua igreja. Toma cada vida aqui presente, aqueles que vieram com um propósito definido a este culto, trouxeram uma demanda ao altar. Pai, eu declaro que voltarão com as suas respostas, no nome de Jesus. Se alguém veio para em busca de uma cura, sairá curado. Se alguém veio em busca de uma libertação, sairá liberto. Se alguém veio em busca de uma resposta, saia com a resposta. Se alguém veio, ó Pai, em busca de renovo, saia renovado, para a glória do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluias. Eu quero apresentar os nossos dízimos, nossas ofertas ao Senhor. Agradecer a Deus, né, pelo privilégio que nós temos de poder fazer isso diante dEle. Lembrando que tudo aquilo que nós semeamos no reino de Deus, certamente frutificará, trará colheita. Não traga uma ajuda. Uma ajuda é uma esmola. Uma esmola. E não estou falando, esmola não quer dizer valor não, irmão. Você pode dar esmola de 10 mil, de 20, de 30, aí depende de você, né? É uma esmola. O esmola é uma ajuda a um necessitado. É que no Brasil tem a ideia que esmola é troco, é resto, né? Mas a palavra esmola tem mais a ver com ajuda a alguém que está necessitado, que está em uma condição de necessitado. Então você pode dar uma esmola do tamanho que você quiser. Mas a oferta, o dízimo, a primícia, tem que ser algo com propósito. É algo que nós trazemos, porque sabemos que estamos trazendo para uma terra fértil, e que aquilo trará uma grande colheita para a nossa vida. Ninguém mais do que Deus tem interesse que você prospere, que você avance. Mas a Bíblia está repleta de passagens que relata que
as portas se abrem após alguém sacrificar algo para Deus. Foi assim com aquela viúva, com Elias. Ela tinha um pouco de farinha. E então ele disse: vá, faça um pão pequeno primeiro para mim, e depois para você e para o seu filho. Ela fez isso. Como consequência, enquanto não choveu na terra, não faltou alimento para aquela mulher. Então Deus sempre trabalha por fé, e a fé sempre traz desafios. Quando nós fazemos as contas primeiro e depois vemos se podemos ofertar, dizimar, nós estamos dizendo para Deus: o Senhor só merece a esmola, se sobrar é para a tua obra. Já pensou se Deus pensasse assim da gente? Ele não deu o que sobrou, Ele deu o seu único filho, Ele deu o melhor. Então quando Deus, Ele pede, Ele não precisa, Ele quer abençoar, só que Ele precisa gerar fé em nós. Então não oferte por ofertar, não dizime por dizimar, não primicie por primiciar, não, sempre coloque diante de Deus. A única coisa na Bíblia que Deus diz: faça prova de mim, é o dízimo. Ele diz: dizime e depois faça prova de mim, se eu não vos abençoarei uma benção tal. Então traga com esta convicção: Senhor, eu estou plantando em uma terra fértil, para que eu seja abençoado, eu quero a tua bênção. Alguém pode dizer: é barganha com Deus? Queridos, aonde mais e a quem mais você pode pedir para ser abençoado? Se Deus não te abençoar, quem mais pode? Então sempre faça um propósito. Quando você fizer este propósito, eu nunca fiz um desafio para viver naquele período do desafio pior do que o que eu estava. Nós temos pastores que nós acompanhamos. Às vezes tem um desafio, ele está com um projeto, outros pastores, um projeto, está precisando dos recursos. Quantas vezes a gente tirou a conta de água e mandou? Agora vá lá em casa e veja se ela está cortada. Veja se a conta de luz está cortada. Pergunta para a dona daqui se o aluguel não está pago. Porque quando você lança esse desafio, são os meses aonde mais nós vemos a provisão de Deus. Esses dias eu descompletei um aluguel com R$100 para um propósito, com um pastor de outra cidade. No outro dia, alguém ligou para mim e disse: foi abençoado, vai na sua conta. Eu mandei 100, tinha 800. As portas começam a se abrir, mas a chave é a oferta, a chave é o dízimo, a chave é a primícia. Se você quer portas abertas, precisa usar a chave. Se não usar, queridos, se você leva Deus, se nós levarmos Deus assim, a oferta é qualquer coisa, vai ser dessa forma também nessa área na sua vida. Vai viver assim, com o que vem, com o que dá, sem novidades, sem surpresa. Quando você faz ofertas de sacrifício, vem surpresas de Deus sobre a sua vida, vem mudança de Deus na sua vida financeira, vem mudança, vem transformação, porque quando Deus lança um desafio, Ele tem um propósito de abençoar primeiro a sua vida. Às vezes nós falamos aqui, até na Uane, e Poliana estava falando ali ontem ouvindo, né, de fazer um propósito, né, e para a gente fazer a sala das crianças, e não sei o querido, isso me dói. Não é dói por raiva, não, irmão. Dói assim, porque nós não temos condições de fazer, irmão. O que é R$3.000? Para a gente levantar-se e dizer: vamos fazer. Agora, depois de feita, o ensino que essas crianças estão aqui recebendo vai durar a vida dela todinha. Tem gente que está gastando quase 3 para uma escola secular, sim ou não, por aí? Não precisa responder não, viu, Jailma? Mas a gente... Você que tem Rafael lá na escola particular, quando chegar o dia dos livros,
Já começa a sacrificar agora, viu? Para chegar lá não precisar, ai meu Deus, vai ser glória a Deus, já está aqui. Mudanças que vão perdurar a vida inteira na vida dos nossos filhos. Nós estamos aqui quase aconchegados, né? Porque as cadeiras não é a que a gente quer ainda. E eles estão ali numa cozinha. Bota um propósito aí no seu coração. Vamos botar um propósito, irmãos? Vamos botar um propósito e vamos dizer, é de 200, é de 300, é de 500, é de 1000. Bota aí no seu coração. Dizer, vamos fazer. E eu quero fazer um desafio para você. Se a sua vida financeira não vai mudar. Se isso vai fazer falta. Esses dias eu encontrei uma pessoa que Deus me colocou porque eu saí do colégio dela, depois esqueci se tinha travado o carro. Quando voltei, encontrei a pessoa. Perguntei, cadê você, tal, tá bem? Tô em outra cidade, tô com a lojinha lá, lembra do propósito lá com o pastor Sam, que a gente fez? Sim, Deus abriu a porta, tô com uma loja. Naquele mesmo propósito, a gente tem o Eric ali, estava com era o PIS dele que estava travado, que ele não estava recebendo, eles fizeram o propósito, o PIS foi destravado, e naquele mesmo mês ele recebeu, foi ou não foi, Eric? Coisas que estão travadas e só serão destravadas em Deus. Vai esperar a bondade de INSS, de governo, que ninguém tem bondade com ninguém não, só por eles, queridos. É em Deus que nós somos abençoados. Amém? Eu não vou perguntar aqui quem vai dar 1000 não. Hoje, né? Só se Deus autorizar. Mas eu quero que você comece já a amadurecer essa ideia. Porque eu fico incomodado, ó, eu sei que não é eu sei que é o Espírito Santo de Deus, nós estamos pregando o reino de Deus, se alguém perguntar o que é o reino de Deus, você vai dizer, o reino de Deus é tudo, não é? Aí em seguida diz, me dê uma ajudinha de R$30 para eu fazer a sala das crianças da igreja. Ele diz, seu Deus é tudo, eu tenho que dar R$30 para você fazer uma sala na igreja. Nós vamos fazer, queridos. Deus vai abençoar, Deus vai prosperar. Eu creio que Deus trará mudança sobre a sua vida, sobre a sua história. Agora, interessante é que a mudança não virá antes do propósito. Elias não disse assim, olha, eu vim aqui para que você coma. Ele disse, faça um primeiro para mim. Se ela não tivesse feito, ela disse o quê? Será o meu último pão, depois vou morrer. Ele teria saído dali, deixado ela e tinha morrido mesmo. Mas ele deu uma oportunidade. Ele disse, faça primeiro para mim. Por quê? Porque aquela pessoa que estava ali está dizendo, profeta miserável, vê que eu estou morrendo de fome, ainda vem me pedir meu pão, porque ela só estava vendo aquilo. Ela não estava vendo lá quando Deus falou com ele, vá para tal lugar que eu vou levantar uma viúva para te sustentar. Então ele não estava ali pedindo pão, ele estava ali obedecendo a Deus. Quando ele chegou lá, ele faz o que Deus mandou. Quando ela obedece, Deus diz, pronto, é ela que vai te sustentar. Até hoje ela não tinha como te sustentar. Querido, até hoje, talvez você não tinha como abençoar a obra de Deus. Talvez você não tinha como comprar sua casa própria. Talvez você não tinha como colocar os seus filhos na escola que você queria. Mas quando Deus manda e demonstra uma demanda, uma necessidade do reino de Deus para você, Ele não está querendo o que é teu. Ele está querendo dar o que Ele te prometeu. Amém? Vamos orar. Senhor, nós apresentamos nossos dízimos, nossas ofertas, nossas primícias ao Senhor. Que o Senhor, Pai, traga sobre nossa vida, sobre a igreja, um espírito de ousadia no Senhor, para que nós possamos, ó Pai, ter grandes colheitas em Ti, Senhor. Pai, eu declaro que esta igreja, ó Pai, chegará dias que ofertar 10 mil, 100 mil, 500 mil, não será dificuldades para eles, nem pelo valor e nem porque não tem, porque eles terão e terão em abundância para a glória do Teu nome. Senhor, nós
cremos que o Senhor nos chamou esta igreja para um grande propósito nessa cidade, Pai. Propósito esse que será falado após cada conquista, mas nós sabemos que o Senhor está nos levando para ele. Hoje, Pai, o nosso objetivo é construir essa sala. Breve o Senhor revelará outro e nós passaremos para outro, mas cada objetivo revelado, mais prosperidade para os teus filhos, para a glória do teu nome, no nome santo de Jesus, amém. Glória a Deus. Senta um pouquinho que ainda tem as crianças, amém? É bom que as crianças estão para depois, todo mundo fica alegre com elas, né? Glória a Deus. Cadê aquele coisinho Pai, seu amor e dedicação é um exemplo do amor de Deus para mim. Pai, o Senhor é uma bênção de Deus para a minha vida. Pai, eu sou muito abençoado por ter você na minha vida. Pai, obrigado por toda a sua dedicação. Eu sou muito feliz com você. Pai, tu sempre me ensina os caminhos de Deus. Eu quero seguir os seus passos. Pai, o Senhor é tão especial para mim. Eu te amo, meu Pai. Eu te amo, Pai. Pai, eu te amo. Te amo, Pai. Te amo, meu paizão! Eu te amo, meu paizão. Paz de todo o coração que canta esta canção. Você é um cara tão legal, não há outro igual. Se o pai é bem magrinho ou se é grandão, se ele é baixinho, não importa não. De qualquer maneira tem o melhor pai do mundo. Se o pai é animado ou atrapalhado, se ele usa tênis ou usa sapato, de qualquer maneira eu tenho o melhor pai do mundo. Pai, você é meu
Shalom, igreja. Amém. Coisa linda. Glória a Deus. Rapidinho, eu vou falar aqui com a igreja, né? Como o Valadares falou a semana passada sobre o projeto da gente fazer o Dia das Crianças, né? Para a glória de Deus, nós já fechamos com a empresa. Eu quero que você aplaude ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Teve uma parte que Valadares acabou esquecendo de falar no dia, que eu vou estar explicando agora, que o projeto é como? O projeto é assim, a pessoa que puder, no caso, aqueles que deram, vamos supor, R$100, né? Deu agora 100, se disponibilizar para o mês que vem também, der mais 100, a gente vai totalizar, fechando o valor que a gente vai arcar com todas as despesas, amém? Porque a gente só fez o quê? Deu só uma parte do equipamento, dos brinquedos que estarão aqui, né? Do aluguel. Mas ainda falta muitas coisas. E também está surgindo novas ideias aí que Nauane e Poliana estão fazendo aí. Tem lá no grupo, elas vão estar comentando com vocês, a gente vai estar interagindo para a gente fazer o melhor. Cremos e sabemos que podemos fazer com excelência, amém? Então, eu quero até ler aqui algo interessante que eu estava lendo hoje lá em casa, na minha meditação, que está em João 14, 12, que diz assim: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, pois eu estou indo para o Pai. Ele estava falando ali com os seus discípulos, então ele estava se despedindo dos seus discípulos. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho, e que vocês pedirem, o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Então, nós estamos falando, clamando no nome de Jesus, para que nós possamos alcançar os corações dos nossos pequenos, amém? Nós precisamos tomar cuidado, não é só com os nossos de casa, mas a gente também tem que ter o amor da gente expandir os demais que estão precisando. Essa geração será a geração futura, e como será o futuro sem Deus? Então, nós temos essa obrigação de pregar o evangelho a essas crianças, de mostrar quem é Jesus, de mostrar o reino de Deus, e se nós nos covardarmos, como que vai ser o futuro deles? Como que será também esse futuro? Não haverá futuro. Então, nós precisamos, para que haja um futuro de excelência, com a presença de Deus, nós precisamos ensinar os nossos filhos. Inclusive, eu estava até comentando com o Valadares, que eu estava vendo uma psiquiatra falando, e o mundo está cheio de muitas informações e de muitas coisas negativas, e principalmente descredibilizando a fé em Deus. Então, tem muitas crianças hoje, eu falo isso porque eu sou prova real, eu estou dentro de uma escola, quase 24 horas dentro de uma escola. A nossa escola, ela é cristã, mas também tem aqueles que não são cristãos que estão lá dentro, então tem de várias religiões, e a gente sabe como é, não é, Jailma, como é a dificuldade das crianças começarem a crer numa coisa tão linda e maravilhosa que é o poder de Deus. Mas por quê? Porque anos após anos, essas famílias são destruídas, Satanás vem destruindo, e elas vão descredibilizando a presença de Deus, quem é Deus, a característica de Deus, e nós precisamos, como igreja, nos levantar com autoridade para falar sobre Jesus, que Ele veio, que Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele é o nosso Salvador, o nosso libertador, e que existe sim uma vida após essa terra aqui. E nós precisamos plantar isso. Eu me lembro que eu era criança, quando eu estava, era num local, parecia meio aldeia, eu não lembro direito o local, mas eu sei que era chão de terra, era taipa que se chama? De taipa, e ali estava minha mãe ministrando para muitas crianças daquela região. Eu tinha apenas 4 anos, e eu entendi a história que ela passou para aquelas crianças, e quando ela falou, quem é que quer Jesus aqui? Eu fui uma das primeiras a levantar minha mão, porque eu entendi. Eu entendi que Jesus precisava habitar em meu coração. Então, igreja, tudo que a gente faz não é em vão. Nada é em vão. Vai ser plantada uma boa semente no coração dessas crianças. A gente nem sabe como estão as famílias dela. A gente não sabe quais situações elas estão passando. Às vezes estão passando até por abusos, mas o Senhor quer curar a alma delas, quer salvar elas e trazer elas a esperança ao coraçãozinho delas. E nós não podemos ficar de fora desse lindo chamado do Senhor para as nossas vidas. Amém?
Então, eu estava vendo essa psicóloga falando, essa psiquiatra falando, e ela fala algo muito interessante que há muitos anos eu já venho falando, principalmente para quem anda mais próximo a mim. Eu venho falando sobre isso, conteúdos que você assiste, músicas que você escuta, aquelas coisas que as crianças às vezes passam horas sentadas assistindo ou jogando, tem informações ruins, tem coisas por trás negativas e pior, tem outras que tem até bruxaria e feitiçaria no meio. E aí fica tudo como algo encantado, um desenho encantado. As grandes mídias colocam aí desenhos caríssimos, são milhões e bilhões de investimento, e Satanás está muitas das vezes sentado no sofá da sua casa assistindo com eles. E aí eu me lembrei do que a palavra de Deus diz, né? Em Salmo ele fala, Davi mesmo disse isso, deixa eu abrir aqui que eu vou até ler. Ele diz assim em Salmo, Davi disse, não porei coisa má diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. Ele estava dizendo, não posso colocar nada ruim diante dos meus olhos. Mas, igreja, não é isso que as crianças estão recebendo nesse tempo. A grande tecnologia está sendo muito boa, mas ela também está destruindo emocionalmente e espiritualmente muitas crianças. Essa psiquiatra, ela é psiquiatra comportamental. E ela começou falando de vários desenhos, e que esses desenhos, filmes e jogos, eu já tenho essa visão. Só que quando eu observei, eu fui buscar mais informação dela, ela não é cristã. Se fosse crente, se fosse da igreja, ia dizer, pronto, está ali endemonizando tudo, está ali colocando o diabo nas coisas, e aí é só porque é crente. E ela não é. Sabe o que aí eu fui tomar meu banho e falei, Deus, como é que é isso? Como é que pode essa psiquiatra falar tanta coisa, coisas que eu já venho falando e pregando há tanto tempo, falando sobre isso, que estão destruindo as crianças, tantas informações, e como que ela está falando um negócio desse, Senhor? Como é que pode os olhos se abrirem dessa forma? Aí Deus falou assim, as pedras estão clamando. Então, igreja, nós temos que nos levantar com o braço forte. E temos que alcançar essa geração. Amém? Essa geração vai ser a geração que Deus vai estar preparando para um grande avivamento. Então, os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos e os filhos dos filhos serão alcançados quando a gente planta a semente. Então, aquele seu valor que você depositou essa semana para a gente estar fechando esses brinquedos está sendo para as futuras gerações. Amém? A gente talvez nem esteja mais aqui se as gerações continuarem, mas ali vai ter alguém que foi alcançado porque você fez essa semente. E nos céus você está sendo reconhecido por isso. Amém? Então a gente tem coisas que a gente não vê, assim literalmente, mas nos céus nós iremos ter muitas novidades de tudo que nós estamos fazendo. Amém, igreja? Então vamos nos levantar, vai ser lindo, vai ser poderoso, e eu quero que você se engaje com mais pessoas que possam também estar conosco, nos ajudando nesse projeto, para a gente aqui fechar essa rua e deixar tudo muito lindo para a glória do Senhor. Estamos trabalhando em meta aí, 100 crianças, não é isso, Nawane? Mas se Deus mandar mais, melhor, porque é o que Deus quer, é isso, são os corações desses pequeninos, amém? Então, irmãos, a tecnologia tem sido muito boa, mas ela também tem destruído muitas crianças. Quem está na sala de aula sabe muito bem do que eu estou dizendo. Então, vamos trabalhar, vamos nos levantar como um grande exército do Senhor e alcançar essa geração no nome de Jesus. Amém? Quem quer ser um grande, soldado, né? Então, eu quero agradecer em nome de Jesus por esse seu coração, essa sua disponibilidade. A irmã Sei, você estava ali também trocando ideia comigo das coisas que as crianças vão lanchar. Então, gente, vai ser tudo lindo para a glória do Senhor. E isso será apenas o começo do que Deus vai fazer em nossas vidas. Amém? Eu agradeço em nome de Jesus aqueles que entenderam o projeto. Amém? Que entenderam o projeto, que puderem, falem comigo. Ellen, eu dei agora o valor X e vou também dar no próximo mês, porque nós precisamos no próximo mês quitar tudo, tá certo? A gente tem que chegar no evento já com tudo pronto e organizado e só agradecer a Deus e curtir bastante. Amém? Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos e uma semana de vitória. Glória a Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos encerrar. Você foi abençoado essa noite? Glória a Deus, aleluias.
Glória a Deus. Só fale aquilo que Deus mandar falar, tá bom? O que vier de você mesmo, fique calado, pelo amor de Deus. Não bote tudo a perder. Amém. Senhor, leva-nos em paz para as nossas casas, debaixo da tua proteção. Nos traga de volta aqui, ó Pai, no próximo domingo, às 18h30, para mais um culto, ó Pai, da família, no nome santo de Jesus. Abençoa os nossos irmãos que estão aqui presentes, abençoa minha família ali em Sergipe, pastor São Charles em Recife, a Roseane que está assistindo, cultuando conosco ali em João Pessoa. Pai, abençoa, Pai, cada uma destas vidas para a glória do nome de Jesus, Pai. E que a graça abundante do Senhor Jesus venha transbordar sobre a vida do teu povo, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.